Vocês já sabem o que é que significa, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas no início do ano letivo, nas primeiras aulas, a gente entrou no conteúdo da disciplina, e aí eu falei mais especificamente dos tipos, enfim, que a gente vê, né? Motor de corrente contínua, gerador de corrente contínua, motores de corrente alternada, geradores de corrente alternada e transformadores elétricos, né? E aí eu falei dos tipos também de cada tipo de máquina, né? Então, por exemplo, os tipos de motores de corrente alternada. Eu disse, você tem um motor de corrente alternada assíncrono, um motor de corrente alternada síncrono, e nos dois campos a gente tem monofásico e trifásico, que era a principal divisão. Aí dentro dos trifásicos a gente tinha gaiola de esquilo e com rotor bobinado. E a gente tinha dentro do monofásico, o tipo de motor recebia o nome do dispositivo auxiliar de partida. Então, por exemplo, se o motor usava um capacitor para auxiliar a partida, então ele tinha o nome de motor de capacitor de partida, ou motor de capacitor de partida e capacitor permanente. Ou quando ele tinha um polo específico para facilitar o início, a partida do motor, podia ser motor de polos sombreados, enfim. E tinha vários e vários tipos. Acho que vocês lembram. E hoje, finalmente, a gente entra no segundo tipo, digamos assim, de motores de corrente alternada, considerando não a quantidade de fases, né? Porque aí seria trifásico, monofásico, mas sim as características de funcionamento. Que aí a gente tem os síncronos, que a gente já viu, e os assíncronos. Bom, a gente viu logo os síncronos porque eles são os assíncronos, porque acaba que eles são pré-requisito para a gente entender essa outra parte aqui, que é o dos motores síncronos. Então, para a gente entender aqui, a gente tem que entender o primeiro motor, né? Aquele motor assíncrono. Porque esse tipo de motor é um motor assíncrono com algumas melhorias, né? Então vamos lá. Então, como sempre, não sei se vocês já observaram esse padrão, mas quando a gente começa a estudar um tipo de máquina, a gente começa pelo aspecto construtivo e pelo princípio de funcionamento. Estudo o aspecto construtivo, ou seja, quais os equipamentos que eles possuem, depois o princípio de funcionamento. Obviamente, depois de definir aquela máquina, depois de a pessoa entender o que é aquela máquina, onde é que ela é usada, ou seja, uma introdução, né? Seria definição e aplicação. Então, vamos lá para esses passos. Bom, então isso vai passar por uma rápida definição, embora assim, motor síncrono é uma forma de motor, então vocês já sabem o que é um motor. Então, a definição a gente vai entrar pouco nisso. Vai já para as aplicações, né? Onde é que ele é utilizado, as características construtivas e o funcionamento. Então, vamos lá. Então, motor síncrono, o nome já diz, né? Ele trabalha em sincronismo, assim como as nossas aulas síncronas, né? Porque a gente está tendo o que são, aliás, o que são aulas síncronas, né? Aulas síncronas são aulas que estamos juntos no mesmo momento, estamos em sincronismo, digamos assim. Ou seja, eu estou aqui na terça-feira, às 8 horas da manhã, e vocês também. E a aula vai se dar de 8 às 9, por exemplo. Então, esse é um momento síncrono, porque a gente está junto, está ao mesmo tempo, né? Os motores também
funcionam mais ou menos dessa forma. Só que eles têm dois elementos, que é o rotor e o estator. Esses dois elementos têm partes, digamos assim, entre aspas, porque um não é a parte, é um fenômeno que giram. Né? Então, o rotor, o próprio elemento físico do rotor, ele gira e o estator ele produz um campo magnético que é rotativo, que é girante. O campo magnético girante, campo magnético rotativo, certo? Então, esse campo ele tem aquele efeito de rotação, que eu já expliquei também a você, já mostrei animação, enfim. Aí tem umas aulas anteriores, né? Acho que aquela playlist que está no YouTube, que está lá nas primeiras aulas, caso você tenha alguma dúvida sobre isso, tem lá. Eu posso até mostrar aqui também. Ele tem esse campo que é girante. Então, como você tem dois elementos principais e esses dois elementos têm alguma característica, algum fenômeno que gira, né? No caso do rotor, ele próprio gira, no caso do estator, ele produz um campo magnético girante. Então, a gente pode classificar o motor conforme o regime de rotação desses entes, né? Dessas partes. Que é, quando a gente tem os dois girando numa mesma velocidade, quando os dois estão girando numa mesma velocidade, eles estão em sincronismo. E quando eles estão girando em velocidade diferente, eles não estão em sincronismo. Então, quando eles estão girando na mesma velocidade, a gente chama de síncronos, porque eles estão girando de forma síncrona, né? Quando eles estão girando de forma assíncrona, né? Ou seja, não estão girando no mesmo tempo, não estão girando na mesma velocidade, a gente chama eles de velocidade ou motores assíncronos, né? Então, por isso que o termo síncrono. Então, o termo já entrega muita coisa do motor. Então, esse motor síncrono, literalmente, o rotor dele opera em sincronismo com o campo magnético produzido pelo estator. Um segundo. Certo? Então, essa é a primeira coisa a se entender. É isso. O próximo ponto a se entender é que o motor síncrono ele tem várias características em comparação com o motor assíncrono, mas ele tem ele tem uma desvantagem que torna ele menos. Ele é menos usado devido a essa desvantagem. Então, tem várias vantagens e tem uma desvantagem que, enfim, digamos que uma desvantagem acarreta a diferença de aquisição entre eles. Então, o motor assíncrono ele é muito mais usado, é muito mais comprado. Isso também por si já é uma vantagem, né? Porque se você, por exemplo, você vai comprar um carro, né? Um exemplo, mas um exemplo que é muito conhecido e, e afeta o preço do carro, por exemplo. Se você vai comprar um carro que muita gente compra aquele carro, principalmente se muita gente compra carro daquela marca, mesmo que comprem mais de outro modelo e tal, mas comprar do mesmo modelo ainda melhor, você vai conseguir, enfim, claro que no carro isso interfere mais do que no motor, mas é importante também. Quando você precisar de peças para repor alguma peça, vai ser muito mais fácil você encontrar localmente, porque porque muita gente precisa daquelas peças, então vai ter mais gente vendendo.
né? Motor síncrono é a mesma coisa de motor assíncrono, né? Com muita gente compra motor assíncrono, você vai num Zé Lambu ali e você consegue a maioria dos equipamentos. Embora os dois comunguem muitos equipamentos, mas tem equipamentos que são só do motor síncrono. E como ele é menos utilizado, vai ter mais dificuldade de você encontrar, né? Como um comutador, por exemplo, um jogo de escovas próprio para um motor síncrono, né? Que não vai ser, não é igual umas escovas para os anéis de um motor assíncrono de rotor bobinado. Enfim, mas vamos às vantagens. O motor síncrono ele tem várias vantagens, né? Ele tem vantagens econômicas e vantagens operacionais. Então, quais são as vantagens econômicas? Ele tem alto rendimento, embora rendimento seja operacional, mas esse alto rendimento ele vai gerar uma economia financeira, né? Outra vantagem que também é operacional, mas acaba sendo, enfim, financeira, porque é mais financeira do que operacional, é que ele pode trabalhar como um compensador síncrono. O que isso significa? Que você pode alterar o fator de potência do motor para que você acabe compensando um eventual baixo fator de potência na instalação, né? Então, por isso que ele é considerado um compensador síncrono, certo? Então, isso gera economia financeira, né? Porque você para de pagar multa por baixo fator de potência e você também reduz a demanda, né? Você acaba reduzindo o consumo, na verdade. Bom, e quanto às vantagens operacionais? Então, ele tem, né, uma vantagem que é característica, que é a velocidade constante, então ele tem uma variação de velocidade muito baixa, né? Ou seja, a velocidade dele sem carga nenhuma, sem ele estar colocado nenhuma carga nele, sem nenhum peso colocado nele, é praticamente a mesma do que ele com carga máxima, né? Ou seja, com aquela carga que ele foi projetado para carregar. Ele tem alto torque, então, em algumas situações, né, na partida e tal, de alguns tipos de cargas, ele tem um torque muito elevado. Isso acaba tornando ele adequado para algumas cargas que os motores assíncronos não são, né, cargas mais elevadas. E aí, um tipo de motor, né, que é o brushless, tem baixo custo de manutenção, porque tem dois tipos de motores, tem normalmente dois tipos principais, né, de motores síncronos, que são os motores com comutador e os brushless, né, que são, enfim, que ele tem um sistema de geração interno. Que esse tem um baixo custo de manutenção, já o outro tem um custo mais alto. Vamos ao princípio de funcionamento. Ele tem um princípio de funcionamento muito semelhante ao motor. Ele tem um princípio de funcionamento muito semelhante ao motor de indução, certo? Então você tem, ó, não sei se vocês lembram lá do vídeo, quem assistiu deve lembrar. Você tem aqui no caso de trifásico, você tem, enfim, quatro polos, dois polos aqui, né? No motor, um estator, por exemplo, simples com dois polos, e trifásico, ou seja, tem seis polos, né? Mas a gente considera dois, né? Porque a gente só considera os polos por fase, não considera quantos polos ele tem ao total. Então, considerando um motor
trifásico de dois polos, ele vai ter as seguintes características aqui, né? E aí, sendo que cada fase vai estar com 120 graus de defasagem e os polos de cada, por exemplo, os polos norte vão estar a 120 graus também defasado um do outro, né? Porque é norte-sul, norte-sul, norte-sul. Então, cada polo igual vai estar a 120 graus defasado um do outro. E aí você considerando esse tipo de estrutura alimentado por um circuito trifásico, você vai ter a força resultante, a força magnética resultante, tendo esse sentido de giro. Isso foi explicado naquele vídeo, né? No vídeo, tem um vídeo de 40 e poucos minutos, que eu demonstro esses vetores aqui do campo magnético. Não sei se vocês lembram. E aí é demonstrado isso. Então, acho que se não lembram, por favor, assistam o vídeo, né? Então, o importante é que o campo produzido por essas bobinas, ele tem uma rotação. Tem um sentido de rotação, que nesse caso aqui seria horário, né? Então, você tem aqui H, ele vai descendo, depois está para baixo, sobe e volta ao normal. Então, tem um sentido de rotação. Até aí, beleza. Isso significa que o rotor que está ali dentro, ele vai ele vai ele vai sofrer indução desse campo girante, e uma vez que ele sofre indução, ele vai ter uma corrente circulando. A corrente circulando dentro do rotor vai produzir um campo magnético. E aí ele vai tentar alcançar essa rotação desse campo produzido pelo estator. Ou seja, esse campo magnético girante vai girar o rotor. Só que ele vai girar até determinado ponto, mas ele precisa dessa diferença de velocidade, porque senão para de surgir a indução no rotor. Né? Porque se eles estiverem em sincronismo, não vai ter diferença de fluxo magnético no rotor. E aí o que é que acontece? Para que eles cheguem em sincronismo, você precisa colocar uma corrente dentro do rotor, de modo que ele não precise mais do escorregamento para sofrer indução. E sim, você forneça uma corrente externa, né, ao motor, para provocar essa indução, aliás, para provocar essa produção de campo magnético, e aí sim ele começa a igualar a velocidade do campo magnético girante à velocidade do rotor. Um gole d'água, achei que cansou a voz. E aí, pessoal? Seria interessante vocês fazerem algumas perguntas. O que vocês acham? Zero perguntas? Entenderam tudo até agora? Deixa eu ver aqui. Espero que sim. Deixa eu ver aqui que horas são. 8h30. Vamos dar 5 minutinhos para eu descansar a voz e a gente continua com o princípio de funcionamento. Certo? Então daqui a 5 minutinhos eu retorno.
Bom, pessoal, retornando aqui, o princípio de funcionamento do motor síncrono, temos aqui uma representação do motor síncrono, onde a gente tem 3 bobinas, né? Cada bobina vai ter 2 polos, né? Elas estão conectadas em triângulo e estão conectadas nas fases RST, né? E aí você tem um rotor, representado por essa barra de ferro, que está sendo alimentado, na verdade, a barra de ferro com uma bobina, né? E porventura essa bobina está sendo alimentada por uma fonte de corrente contínua, externa, tá vendo? Externa aqui. E aí o que é que acontece? Quando a gente alimenta essas bobinas do estator com uma corrente trifásica, ela vai produzir um campo magnético girante, isso a gente já sabe. Esse campo magnético girante vai induzir essas bobinas do rotor. Por sua vez, uma vez que essa bobina do rotor esteja induzida, ela vai provocar uma corrente vai circular nelas, né? Vai circular uma corrente. Uma corrente circulando nessa bobina, mesmo a corrente induzida, vai criar um campo magnético. Então, você vai ter um campo magnético girante do estator, né? E um campo constante no rotor. A interação entre esses campos vai fazer com que o campo do rotor tente alcançar o campo girante do estator. E ele vai começar a girar e vai girar até uma velocidade determinada, que é inferior à velocidade do, do campo magnético girante, e ali ele vai se manter girando. A partir desse ponto, é injetado corrente contínua, né, porque o campo aqui é contínuo, dentro do rotor, produzindo um campo magnético maior até o ponto em que esse rotor consiga alcançar a velocidade do estator. E aí a gente diz que o motor está em sincronismo, porque a velocidade do campo magnético rotativo é igual à velocidade do rotor. Né? Então aqui tem uma pequena descrição, né? Existem 2 polos do rotor, criado por uma excitação de corrente contínua aplicada em um campo magnético girante. Então, você tem os 2 polos aqui, norte e sul do rotor, que são produzidos pela aplicação de uma corrente contínua nessa bobina, e está imerso num campo magnético girante do estator, né, com velocidade determinada pela frequência da rede e pelo número de polos. A gente sabe como determinar, né? Já viu. Essa separação promove a possibilidade do aumento, né, da força magnética nos polos do rotor, mantendo a sincronia deles com o campo do estator, né, sobre situações com carga, mas também traz uma importante desvantagem. Enfim, ficou faltando aí essa parte da desvantagem, que acredito eu que seja essa necessidade de você ter uma alimentação externa, ainda por cima uma alimentação de corrente contínua, né? Se fosse uma alimentação de corrente alternada, você poderia utilizar essas fases que já estão chegando. Aí tá as vantagens que eu já falei para vocês, né? São vantagem econômica, alto rendimento, vantagem também econômica, que é a correção do fator de potência, né? Que traz uma redução de gastos. E tem as vantagens operacionais, que são essas características de partidas especiais, e a velocidade constante sob variação de carga e a manutenção reduzida no tipo de motor brushless, né? Não, o assíncrono é bem mais utilizado, que é uma vantagem também para o assíncrono, né? E uma desvantagem para o síncrono. Digamos assim, é uma desvantagem aqui comercial. Bom,
Aqui eu não coloquei a desvantagem, mas existem desvantagens. A primeira é que ele é pouco utilizado, né? Principalmente assim, indústria não tão modernizada, né? Que a maioria. E outra é que ele é o que acarreta esse pouco uso, mesmo ele sendo em várias características melhor do que o A5, que é o preço. Ele é um motor caro. Bom, o alto rendimento. Então, existe testes, por exemplo, existe uma pesquisa publicada pela VEG que compara o rendimento do motor síncrono com o motor assíncrono. Então você tem um comparativo, você tem três tipos de motor com regime de carga diferente, que é o que a gente, por exemplo, dá para fazer lá da gente. Né? É até uma ideia. Vou anotar essa ideia aqui. Então, o comparativo trata o seguinte: você tem três motores, né, de mesma potência, enfim, mesma faixa de preço, mas, enfim. Aí você tem um motor de indução que é representado pela faixa preta, pela curva preta. Você tem um motor síncrono com um fator de potência de 0,8, representado pela azul, e um motor síncrono com um fator de potência de 1, representado pela vermelha. Então a gente vê que nas duas situações, mesmo o motor síncrono com um fator de potência de 0,8, que é baixo, indutivo, ele fica com o rendimento maior do que o motor de indução. Né? Então, por isso que a gente está para dizer que ele tem um alto rendimento. Certo? Bom, com relação à correção do fator de potência, como é que funciona isso? Essa característica do motor síncrono de você poder variar o fator de potência acarreta no seguinte: se você varia o fator de potência, você consegue, por exemplo, o motor síncrono do fator de potência 1, hipoteticamente até de fator de potência negativo, né? Embora exista no laboratório, não sei se na prática, assim, de você comprar e colocar mesmo numa indústria, você consegue um fator de potência, enfim, capacitivo, por exemplo. Não sei. Confesso que não sei. Mas eu sei que em laboratório se consegue. E motores síncronos comerciais, aí você consegue. Tem um fator de potência 1 tranquilo. Bom, o fato é que a gente sabe que baixo fator de potência acarreta em alta cobrança devido ao consumo, né? Porque o consumo é em potência aparente, e a potência aparente ela é diretamente influenciada pelo fator de potência, né? Já que quanto menor o fator de potência, mais potência reativa está circulando no circuito. Isso significa que a potência aparente vai ser maior. Né? E, além do mais, baixo fator de potência acarreta em multa. Né? Você tem que pagar multa por estar consumindo um baixo fator de potência. E aí, se você tem um motor
que além de entregar uma carga mecânica, né, que é muito importante em indústrias, ou seja, você precisa lá do motor que entregue uma determinada carga mecânica, né? Além de ele entregar essa carga mecânica, que é tão importante, né, que é o objetivo fim desse motor, ele também é capaz de corrigir, ou seja, de aumentar um pouco o fator de potência. Porque, por exemplo, imagine já na situação comercial, ele tem um fator de potência 1. Se você tem a seguinte situação, você tem uma indústria, essa indústria tem 3 motores de indução. Esses motores de indução têm um fator de potência baixo, sei lá, digamos que ele tem um fator de potência 0,7. E aí você precise aumentar, né, em 25% a sua carga. Ou seja, você vai botar mais um motor com a mesma potência dos demais na sua instalação. Se você colocar o motor de indução igual aos demais, enfim, o seu fator de potência vai cair ainda mais e você vai pagar mais de consumo e mais multa por baixo fator de potência, ainda maior. Você pode fazer o seguinte: você pode investir em um motor de indução e, por cima, ainda comprar um banco de fator de potência e ainda colocar um controlador de banco de fator de potência, né? Porque não vai estar sempre tudo ligado. Então, às vezes pode ser que o fator de potência abaixe o fator de potência, tornando ele capacitivo. Ou então você pode simplesmente comprar um motor síncrono com fator de potência 1, né? Você ajuste para 1 e ele vai entregar essa potência mecânica e ainda por cima vai aumentar o fator de potência, né? Então é assim que ele atua como uma correção do fator de potência, certo? É aumentando a potência ativa sem aumentar a potência reativa, ou até diminuindo a potência reativa. Isso isso abaixa o fator de potência. Por isso que a gente chama ele de compensador de potência. Bom, e com relação às características especiais de partida, o fato é que o motor, em resumo, né, o motor síncrono, ele combina um alto conjugado de partida com uma baixa corrente de partida. Isso, isso torna muito específico e muito bom para carregar cargas com alto conjugado de partida, né? Que são aquelas cargas que você precisa movimentar, mas você movimenta em pouca velocidade, como você, por exemplo, moer minério de ferro, moer cimento, fazer qualquer máquina de compressão, né? Compressores, prensa, ou seja, você precisa comprimir alguma coisa. Então, imagina aquelas prensas de reciclagem, né? Você aperta e torna um cubo. Você pega um monte de latinha, por exemplo, e aperta o máximo que você pode, formando um cubo, que fica mais fácil de transportar. Bom, para você pressionar aquilo ali, ele tem pouca margem de movimentação. Então não dá para você rodar bastante o negócio e vir bater. Não. Ele pega ali e você tem pouca margem. Então é mais questão de conjugado mesmo. Não de conjugado em alta velocidade, mas sim conjugado em baixa velocidade, que é difícil de você ter. Então, além do motor simples, você tem motores de corrente contínua que apresentam essa característica, né? Então você aperta, enfim, aperta alguma coisa aí que você vai sentir a dificuldade que é, né? Por exemplo, você amassar uma latinha de refrigerante, você amassar ela na mão, paradinho, e você vir com o pé e bater em cima. É porque você batendo em cima, você está aproveitando uma certa velocidade, né? Então você aumenta a força. Mas se você pegar e amassar aqui, é diferente, né? Bom, então por isso que ele tem essas características aí diferentes, né? E autoconjugado. E velocidade constante é porque a gente tem
o motor com determinada quantidade de polos. Então, ele tem uma determinada quantidade de polos e, ou seja, ele vai ter, e ele é alimentado por uma frequência única, ele vai ter uma velocidade X. Sei lá, o motor de dois polos vai ter 3.600 RPM, o motor de quatro polos vai ter 2.800 RPM. Então, imagina um de quatro. Se ele é síncrono, a velocidade do rotor vai ter aquela velocidade de 1.800 RPM, independente da variação de carga. Então, mesmo você saindo de carga zero para carga máxima, ele vai ter aquela velocidade. Até você passar e ter uma sobrecarga, e aí vai chegar num ponto onde que o motor não vai segurar mais a carga, né? Vai aumentar muito a corrente, mas mesmo assim ele vai baixar a velocidade. Então, como é que ele equipara isso? Quando você está sem carga, você tem que injetar pouca corrente no rotor. Quando a carga vai aumentando, ele tem uma necessidade de corrente maior. Então ele vai precisando de mais corrente, tanto no estator quanto no rotor, consumindo mais, mas ele vai entregando a mesma velocidade. Então a gente diz que ele tem uma regulação de velocidade baixa, né? Porque ele varia pouco a velocidade em variação da carga. E manutenção reduzida no caso do motor síncrono brushless, porque ele não tem elementos deslizantes de contato, como no caso de escovas e anéis coletores. O que a gente mais vai estudar é um comutador, porque foi o primeiro, tal, enfim, faz parte da compreensão. O com comutador, você precisa estar trocando as escovas, fazendo manutenção recorrente. Então, um tipo não tem essa manutenção reduzida, a manutenção é alta, maior do que o motor de indução de rotor galo-esquilo, né? Já o Brewster não. O Brewster tem um circuito que gera uma determinada. Gera a corrente que necessita o rotor. O Hélio perguntou se o motor síncrono, né, precisa de banco de capacitor, né? Ele disse que nem precisa. Se você usa só o motor síncrono, você consegue dizer, não, quero um de fator de potência. Aí tudo bem, o fator de potência vai ficar menor do que um, porque quando junta tudo, você tem luzes, tal, aí vai reduzir. Mas como o motor é a carga de uma instalação elétrica, industrial principalmente, ou mesmo predial, então você tem elevadores, o motor é a carga, a maior participação na carga é o motor, principalmente em indústria, né? Agora, claro, predial você tem muitos ar-condicionados, aí vai mudar um pouco. Mas assim, quando a parte maior da instalação é de motores, não. Se você tiver só motores síncronos, não. Ou se você tiver, enfim, 50% de motor síncrono, 50% de motor de indução, muitas vezes não. Mas lembrando, cada caso é um caso, né? Você tem que analisar, ver se o fator de potência está baixo para você usar um banco de capacitor ou não. Mas a gente vai aprender a fazer isso, essa equiparação. Bom, aí é a questão do conjugado, enfim, vou entrar muito nisso não. Deixa para prática. Essa questão de partida a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente vai parar por aqui. Devo colocar uma questãozinha valendo frequência lá no, no Classroom. E é isso, pessoal. Agradecer a vocês aí a presença e até mais. Eu errei aqui, é no outro lado. Isso.